Agora estamos de volta para poder corrigir a tarefa que ficou no bloco 1 da nossa aula. Tá. O exercício que ficou foi na página 1, o exercício 1. Então vamos lá. Número 1, letra A. Passe para numerais romanos 99, letra B, 166, letra C, 4.576, letra D, 12.404, letra E, 6.507.400, letra F, 372.934.101. Vamos dar início à nossa correção. A letra A é 99. Então, o 90 romano XC e o 9 e X, 99. 166, 100, 66. Na letra C, 4.000 e V, tracinho em cima, que é o 4.576. A letra D, 12.404. Na letra E, eu já tenho 6.507.400. Então, o 6, com um tracinho em cima, 6.000, dois tracinhos, 6 milhões. 507.500, que é o D, o 7, V e I, com um único traço em cima, porque é 1.000, e o 400, CD. O último exercício dessa parte vai ser 372 milhões, logo dois tracinhos, 900 CM, 934, 1, 2, 3 e V, 1.101. Assim a gente está finalizando o exercício 1, ok? Então vamos lá. Porque tem mais um exercício, mais dois exercícios a serem corrigidos. E os próximos estão na página 7. Exatamente. Página 7. Número 16. E ele fala assim: no dia 7 do 9 de 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Resposta letra A. Ok? Número 17. O número 17 pede: escreva em algarismos arábicos IV, CM, XL, VI. 4.946. E em romanos, 40.091. Então, 40.000 XL, com o tracinho em cima, 40.000. 90 XC, 1, 91. XL, XC, 1. Ok? Então, essa foi a correção que ficou no primeiro bloco da nossa aula, que vocês fizessem. Agora nós retornaremos para a página 1, aonde nós vamos começar o sistema de numeração decimal, tá? Sistema de numeração decimal. Primeiramente, nós vamos entender o porquê que esse sistema de numeração, que é um sistema de numeração que nós usamos
é chamado de sistema de numeração decimal, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, toda vez que a gente tem 10 dezenas, 10 unidades, perdão, a gente passa a ter uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. A cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar. E isso vai acontecendo sempre que a gente acumula 10. 10 unidades, eu tenho uma dezena. 10 dezenas, eu tenho uma centena. E assim sucessivamente. Tá? Então, por isso, o nosso sistema de numeração é chamado sistema de numeração decimal. Mas, dentro desse sistema de numeração decimal, a gente tem muita coisa para aprender. São vários detalhezinhos, tá? E o primeiro deles, o primeiro já é a gente saber o porquê do nosso sistema ser decimal. Então, vamos ao segundo. O segundo é a gente fazer a diferença saber, né, a diferença entre número, numeral e algarismos. Saber quais são. Vamos lá. Quando eu dou aula, essa parte dessa aula para criança, para pessoal do 5º ano, 6º ano, CP1, eu tenho sempre o cuidado de usar um pouco lúdico para ele poder entender com mais facilidade. Então, exemplo. Se eu virar para você e falar assim, pensa no número. Você pensou? Fala agora esse número. Então, ao pensar e falar, a gente está falando de número. Eu estou pensando em um número, eu estou falando em um número, eu estou tendo uma ideia do que é o número. Agora, se eu peço a você para escrever esse número que você pensou, já na hora que você escreve, ele já deixou de ser um número, ele passou a ser um numeral. Então, olha a grande diferença entre número e numeral. Quando ele está na ideia, no pensamento, na fala, a gente está tratando de número. Mas se a gente escreve, passa a ser um numeral. E os algarismos, tia Regina? Os algarismos, o que são? Os algarismos, eles são os pedacinhos que formam os numerais. Então, eles podem ser significativos ou não significativos. Tá, os significativos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o não significativo é o 0. Por quê? A partir desses algarismos, eu posso formar todos os numerais existentes. Eu lembro que quando eu dei essa aula, um aluno perguntou para mim assim, que eu já cheguei a falar sobre número e numeral com algumas turmas. E eles falaram assim, tia, então por que na apostila, nos livros, normalmente, em vez de estar escrito numeral, está escrito número? É porque de tanta gente usar como número, aí acaba, acho que caindo no senso comum, né? As pessoas acabam usando número em lugar de numeral. Mas o importante é que a gente saiba que se está escrito é numeral, ok? Isso que é o mais importante. E também qual o motivo da importância da gente saber os algarismos que são significativos e não significativos? Porque nós vamos ter vários tipos de exercício desse tipo aqui, gente, ó. Onde nós vamos usar muito. Aqui, ó, exemplo. Se eu perguntar a você assim, qual o menor número com 2 algarismos? 10. Qual é o menor numeral com 2 algarismos diferentes? 10. Qual o menor numeral com 2 algarismos significativos? 11. Qual o menor numeral com 2 algarismos diferentes e significativos? Aí já não é mais o 10, é o 12.
Por quê? Porque além de eu usar a palavra diferentes, que também pode ser substituída por distintos, eu coloquei a palavra significativos. E o zero é um algarismo não significativo. Outros exemplos. Letra E. O maior numeral com 2 números, 99. O maior numeral com 2 algarismos diferentes, 98. Então, a nossa aplicação dessa parte de algarismos significativos, não significativos, nesse tipo de exercício é muito importante que a gente saiba. Outro exemplo, menor numeral com 3 algarismos, 100. Menor numeral com 3 algarismos diferentes, 102. Agora, se eu falo o menor numeral com 3 algarismos diferentes e significativos, olha, 123. E assim, gente, vai seguindo, sempre perguntando essa questão de numerais. Então, a gente sempre tendo cuidado de ver se é significativo, não entra o zero, se são diferentes. A gente não pode repetir algarismo, sempre com muita atenção, ok? Então, é nessa parte dos exercícios que a gente vai estar usando essa parte de algarismo significativo ou não, ok? Então, é muito importante que a gente saiba essa parte da matéria. Vamos para o terceiro tópico. No terceiro tópico, a gente vai estudar as classes e as ordens de um numeral. Beleza. Começar pelo numeral grande, 419.627.345. Beleza. Tá aqui. É um numeral grande e a gente vai prestar bastante atenção no que a tia Regina vai falar, né? Esse numeral, ele é formado por unidade, dezena e centena simples. Essa aqui. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena de milhar. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena de milhão. Então, essa primeira classe, chamada simples, também é chamada classe das unidades. Então, a cada 3 ordens, a cada unidade, dezena e centena, eu tenho uma classe simples, a próxima de milhar e a próxima de milhão. Quando eu falei em ordem, é porque cada algarismo de um numeral representa uma ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira e assim sucessivamente. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba isso aqui, porque eu posso ter uma infinidade de exercícios a respeito dessa matéria. Um exemplo, eu posso perguntar a você, qual o algarismo que está na 5ª ordem? O 2. Qual o algarismo que está na 7ª ordem? É o 9. Qual o algarismo que está na 2ª ordem? É o 4. Quantas ordens tem esse numeral? Esse numeral tem 9 ordens. E quantas classes? 3 classes completas. 3 classes completas. E nós vamos ver sempre se essas classes elas são completas ou incompletas na última classe. Um exemplo, essa última classe do meu numeral, ela é composta por unidade, dezena e centena? Sim, ela está completinha, não falta nada, então são 3 classes completas. Não entendi, tia Regina, podem existir números cujas classes sejam incompletas? Sim, claro que poderiam. Um exemplo, 17.324.615. Vamos ver esse exemplo aqui. É um numeral que tem 3, 6, 7, 8 ordens e 3 classes incompletas. Quando a gente fala assim de classes incompletas, às vezes o aluno pode pensar assim, as 3 classes estão faltando algum algarismo. Não.
Você olha sempre a classificação de completa ou incompleta, é sempre pela última classe. Essa classe está faltando a centena de milhão. Se está faltando a centena de milhão, ela tem 3 classes sim, mas elas são chamadas incompletas. Tudo bem? Beleza, então vamos prestar sempre muita atenção nisso, tá? E como que eu posso estar trabalhando essa parte toda dessa parte de sistema de numeração com as ordens e com as classes? Perguntando quantas ordens, perguntando quantas classes, e a gente tem que saber isso com muita clareza, tá? O terceiro tópico que nós vamos ver aqui é de antecessor e sucessor. A gente vai trabalhar tudo de antecessor primeiro, depois de sucessor, tá? Por quê, professora? Porque o antecessor agora também vai receber outros nomes. Antecessor, antecedente, precedente. Tá bom? E aí a gente vai pensar assim, a gente poderia já de cara pensar assim, o antecessor de 29, 28, de 50, 49, de 100, 99, de 12, 11. Isso aí todo mundo saberia, né? Você também saberia se eu perguntasse assim, qual é o antecessor par de 12? 10. O antecessor par de 26? 24. O antecessor par de 100? 98. Ficaria muito fácil. O antecessor ímpar de 17? 15. O antecessor ímpar de 95? 93. Isso tudo ficaria muito fácil desde que a gente lesse com atenção e ia fazer tranquilamente. Mas e agora a gente vai entrar em outras situações que é bem própria para concurso. Então é muito importante, toda essa aula é muito importante. Um exemplo. Nós já sabemos, porque nós tivemos aula de linguagem simbólica, né? E essa aula de linguagem simbólica me garante que um número qualquer pode ser representado por uma letrinha. Vamos supor que o meu número seja um númerozinho A. Se eu perguntar qual é o antecessor dele, sempre está trabalhando com o antecessor, tá? Seria A menos 1. Por quê? Porque o antecessor é sempre o que vem antes. Vem antes. Então, se eu tenho o A mais 7, qual é o antecessor? A mais 6. Eu diminuí 1. Se o A mais 29... qual é o antecessor? A mais 28. Mas vamos supor que o número P ele fosse par. Qual seria o antecessor par dele? P menos 2. Vamos supor que o P mais 8 fosse um número par. Qual o antecessor par dele? P mais 6. Isso ocorre também com os ímpares. Vou usar o I. I mais 5 é um número ímpar. Então, qual é o antecessor dele? I mais 3. Se o I mais 9 representa um número ímpar qualquer, então eu posso dizer para você que seria I mais 7. Eu sempre diminuo 2, tanto para o par quanto para o ímpar, ok? Então, essa aqui, além da representação normal numérica, que a gente já traz isso do 4º ano, ou também de um 5º ano, que dizemos que são 6, é importante a gente ver toda essa parte aqui, onde a gente está trabalhando com a linguagem simbólica. É muito importante, tá? Aí nós vamos agora para o sucessor, tá? O sucessor, ele também vai receber o nome de consequente. Consequente. Então, eu já sei que é o que vem depois. Ok? Então, não banalizando, mas já sabendo que vocês têm esse conteúdo, um exemplo, se eu quero sucessor de 17 a 18, de 24 a 25, de 101 a 102,
O sucessor par de 100, 102. O sucessor par de 96 é 98. O sucessor ímpar de 17 é 19. O sucessor ímpar de 45 é 47. Isso aí fica tranquilo, eu sei que fica para vocês. Mas se o meu número é um número A, o sucessor dele é A mais 1. Se o sucessor de A mais 7, qual o sucessor de A mais 7? A mais 8. O sucessor de A mais 21, A mais 22. Entendeu? Agora, se o meu número P, ele for par, qual o sucessor dele? P mais 2. Se o outro for P mais 8, tudo par. Nesse caso, seria P mais 10. E se o meu número I, ele for ímpar, qual é a minha representação? Qual é o meu sucessor de I? I mais 2. Porque tanto par quanto ímpar aumentam de 2 em 2. Então é sempre bom que a gente tenha isso, a gente não pode esquecer isso, ok? Beleza. Então, vamos seguir. Para o quarto tópico da nossa aula, que é o valor absoluto eu sempre chamo o valor absoluto de VA e valor relativo, que é o VR. Tem alguns livros que também chamam de valor posicional. Eu também gosto de valor posicional, mas como na apostila está valor relativo, a gente vai trabalhar valor relativo, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 17.345. Vamos achar os VAs e os VRs. Os valores absolutos de cada algarismo e os valores relativos também de cada algarismo. Tá? Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Então, não tem muita coisa para pensar. O valor do 5 é 5, do 4 é 4, do 3 é 3, do 7 é 7 e do 1 é 1, ok? Agora, quando a gente trabalha os valores relativos, não. Porque, inclusive, ele é valor relativo posicional. Por quê? Porque eu quero o valor qual a posição que ocupa aquele algarismo dentro do numeral. Um exemplo. Eu leio 17.345. Quando eu li o 5, eu li 5. 5. Que, inclusive, a única ordem onde o valor absoluto é igual ao valor relativo é a primeira ordem. Quando eu li o número, eu li 17.345, então o valor relativo do 4 é 40. Do 3, 300. Do 7, 17.000. 7.000. E do 1, 10.000. Então, assim eu acho o valor absoluto e valor relativo. E também já ouvi a tia Regina falar que a única ordem onde o valor absoluto é igual ao valor relativo é a primeira ordem, ok? Então, vamos seguir, porque a gente tem várias situações que a gente precisa trabalhar essa questão do valor relativo e do absoluto para que fique bem claro. Um exemplo. Exemplos de exercício, tá, gente? Para que fique bem assim, fixe bem. Olha esse exemplo. Número 1. Qual a soma dos valores absolutos do numeral 4.318? Tá? Eu quero a soma dos valores absolutos. Então, eu quero 4 mais 3 mais 1 mais 8. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. Isso aqui é a soma dos valores absolutos de um numeral. Só isso. Agora, olha o exemplo 2. Qual a soma dos valores relativos, vou enfatizar aqui bem com maiúsculo,
no numeral 4.318? Aí já difere um pouquinho, mas é mais fácil ainda. O valor relativo do 4 é 4.300, do 10, do 1, 10, do 8, 8. 4.318. Sempre que eu peço a soma dos valores relativos, é o próprio numeral. Tá bom? Agora, o que eu mais gosto, vamos lá. Esses aqui são mais fáceis, né? São mais tranquilos. Tá. É o exemplo 3. Acho que é 3. Acho que eu comecei por um. No numeral 4.910x, é assim que eu leio, porque eu acho muito engraçado. A soma dos valores absolutos é 21. Qual o valor de x? Olha só, que bonitinho. Ele falou o seguinte, o que o problema está dizendo? Que quando eu somei 4 mais 9 mais 1 mais x, o resultado foi o quê? 21. Então eu preciso saber o valor de x. 4 mais 9 mais 1 é 14. Qual o número que eu somei com 14 que deu 21? 7. Então x é igual a 7. Tá? E isso aqui tem várias formas de se fazer. Tem aluno que fala assim, ah, tia Regina, só de contar eu já vi. 4 mais 9, 13, com 14 para chegar a 21, 7. Tá? Então não é difícil. É bom a gente sempre prestar atenção nesses exercícios. Tá? Mas de qualquer forma, eu vou passar agora, finalizando esse segundo bloco da aula, eu vou deixar os exercícios para que vocês façam e a gente dê uma treinada. Caso tenha algum erro, é bom que a gente, quando retornar, que a gente for corrigir, a gente já tira toda a dúvida, tá bom? Então, vamos pegar aqui o exercício, para a gente estar fazendo no término desse segundo bloco. É a página 2. Na página 2 tem 2 exercícios de fixação. Um aqui em cima e um aqui bem embaixo, quase no meio da nossa página. Então não vamos deixar de fazer. Quando a tia Regina voltar no terceiro bloco, ela vai estar corrigindo junto com vocês e finalizando a nossa aula, tá bom? Um abraço. Estou esperando vocês, hein?